nós vamos continuar meditando em assunto escatológico, um assunto atual, um assunto que está acontecendo e que brevemente vai acontecer. Nós lemos na carta do apóstolo São Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, falando a respeito da volta do Senhor e o que vai acontecer antes da volta do Senhor Jesus. Como nós já estudamos, a igreja de Tessalônica estava perturbada porque pensava que o Senhor já tinha vindo. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele dá esclarecimentos, ele dá para que as pessoas entendam o que é que vai acontecer antes do arrebatamento, no arrebatamento e depois do arrebatamento e a vinda do Senhor em glória. E ele disse que iria acontecer algumas coisas gravíssimas. A primeira seria a apostasia, nós já estudamos há uns dias passados. Gostaria que o pastor Múcio lesse o versículo de número 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Muito bem, apostasia. Nós já explicamos por 2 vezes o que significa apostasia. Apostasia é uma palavra grega que significa deserção. O que é uma deserção? É quando um soldado, ele está lutando pelo seu país e de repente ele sai do exército e vai para o lado do exército inimigo, do exército contrário. Isso chama-se apostasia. Apostasia sempre teve apostasia. Sempre teve pessoas que desertaram, que saíram das fileiras da igreja. Mas aqui está falando a apostasia, que quer dizer uma apostasia generalizada. Uma apostasia generalizada. E nós estamos vendo, irmãos. O apóstolo Paulo disse que isso é um sinal de que a vinda do Senhor está o quê, meus amados irmãos? Próxima. Apostasia. Pessoas que defendiam a fé hoje combatem a fé. Igrejas perdendo a característica, perdendo o teor, diluindo. Grupos cristãos que já não pregam mais o que pregavam, que já não ensinam mais o que ensinavam. Os irmãos sabem que tem coisa que com o tempo, a Bíblia diz que com o tempo se gasta. Mas existem coisas inegociáveis, princípios que são inegociáveis. Por exemplo, há 100 anos atrás, quando a nossa igreja chegou aqui em Alagoas, há 105 anos, os cultos eram no candeeiro, né? A casa onde foi dirigido o primeiro culto era de palha, lá no Trapiche. Então, essas coisas podem passar. Não são fundamentais. Não são princípios. Glória a Deus. Os costumes da época eram outros. Eram diferentes, passou. Mas princípios não se negociam nem se abandonam. Glória a Deus. Mas Paulo disse que vai haver uma apostasia. As nações iriam apostatar. Até 100 anos atrás, as nações ocidentais, elas tinham suas leis baseadas nos princípios morais cristãos. Até 100 anos atrás, até 50 anos atrás. A Europa era cristã. A Holanda mandava missionários. A Inglaterra mandava missionários. A França mandava missionários. Mas hoje não mandam mais missionários, nem estão interessados em nada.
da vida espiritual. Então está havendo uma grande o quê, irmãos? Vamos ver, eu gosto do feedback da igreja. Está havendo uma grande o quê, irmãos? Apostasia, deserção, abandono da fé. Glória a Deus. Mas a Bíblia fala que também viria o homem do pecado. Nós explicamos semana passada porque é que ele é chamado de homem do pecado, porque ele é o promotor do pecado. Ele é o promotor. Cristo veio para tirar pecado. E o anticristo vem para aumentar o pecado. Cristo veio para purificar pecado. João Batista, quando olhou para Jesus, nas margens do Jordão, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que o que, igreja? Que tira o pecado. E o anticristo, ele vem para colocar pecado. Ele vem para incrementar, para fomentar, para espalhar, para institucionalizar o pecado. Glória a Deus. O pecado sempre existiu. O erro sempre existiu, desde a queda de Adão. Mas ele não era institucionalizado. E hoje o pecado é institucionalizado. Os governos institucionalizam. Glória a Deus. Os governos mundiais, não estou me referindo só ao governo de um local definido, não. Os governos mundiais estão macumunados, conforme diz o Salmo 2. O Salmo 2 fala disso. Eu gostaria que colocasse na tela, por favor, o Salmo 2, que já profetiza isso. Glória a Deus. Por favor. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Prossiga. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Pronto, olha aí. Isso é uma profecia para o reinado do anticristo. O que é que vai acontecer? Por favor, volte a tela, por gentileza. O versículo 1. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam o que, irmãos? O que é uma amotinação? Uma amotinação é uma aglomeração de gente. O salmista diz que as nações, elas iriam se juntar. Elas iriam se macomunar. Contra quem? Por favor, veja o 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Por favor, deixe em tela. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso é um salmo profético. De algo que não é local, mas de algo que é o quê, irmãos? Me ajude a pregar? Mundial. Os reis da terra vão se macomunar, conspirar contra quem? Contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é o ungido de Deus? Cristo. Uma profecia que nos últimos tempos está se cumprindo. Eles se reúnem, é a nova ordem mundial. A ONU é a grande maestra. A organização, né? Essa organização das Nações Unidas, ela é a grande mestra. E eles já estão falando. Eu vi de boca de autoridade que viaja o mundo, aqui do Brasil, dizendo: pastor, já estamos procurando um homem que seja o governante mundial, que todos os presidentes se dobrem à orientação dele. E agora com a pandemia, aumentou essa ideia. Eu vi isso agora na pandemia, no começo da pandemia, da boca de uma autoridade, que é uma autoridade que conhece o mundo e que conhece essa gente. Glória a Deus, não é mito, não é conversa, não é fake, é verdade. Eles já estão procurando um homem que domine as nações, um governo mundial. Glória a Deus, os reis da terra estão se levantando e se macomunando contra o Senhor e contra o seu ungido. Aleluia. Só louco é que não enxerga que a vinda do Senhor está próxima. Só louco que não enxerga. Nós estamos caminhando para o fim.
Nós estamos caminhando para o fim. Glória a Deus, mas nós não estamos tristes, porque o fim não é o anticristo, o fim é o reinado glorioso de Cristo. Aleluia! Os reis da terra se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. E o que é que eles querem? O que é que eles dizem? Vamos ler de novo, por favor, o 2. Os reis da terra, por favor, pastor, leia. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Dizendo o quê? Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O que é que eles dizem contra o Senhor? Versículo 3, diz aí: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O que é que eles querem? O que é que significa isso? Vamos romper as ataduras e vamos romper as cordas que nos prendem. O que é que eles querem? O que é que dá para entender isso? Vamos interpretar o texto. Eles querem o quê? Eles querem uma liberdade, que na verdade não é liberdade, é libertinagem. Eles querem que sejam quebradas as cordas. Quais são as cordas? São as regras. Quais são as cordas? São os ensinamentos. Quais são as cordas? São os dogmas cristãos. Quais são as cordas que prendiam as pessoas a Deus? É a doutrina, é o evangelho, é a moral, é a ética. E eles dizem: vamos romper os princípios naturais. Vamos romper. A gente não quer, a gente quer a bagunça, a gente quer a baderna, a gente quer a bagaceira, a gente quer a destruição da família. É o que eles dizem: a gente quer a destruição da sociedade. Quer a destruição, vamos romper tudo. Vamos romper com a história, vamos romper com o passado, vamos romper com a Bíblia, vamos romper com essas cordas e vamos viver o nosso mundo do nosso jeito. E isso não vem de baixo para cima, isso vem de cima para baixo, porque começa com os reis, começa com os príncipes, começa com as autoridades maiores do mundo. Louvado seja Deus, igreja, levante a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Está próxima. Glória a Deus. Não é para ficar triste, não é para baixar a cabeça, não é para se assombrar. Deus está com a igreja, Deus está com os fiéis, e a vitória é nossa pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se preocupe com a macomunação das nações, dos reis, dos príncipes, não se preocupem. É cumprimento de que, igreja? Da palavra de Deus. É cumprimento da palavra. Agora a gente não vai ajudar, a gente não vai ajudar isso, né? Que Deus vai permitir o diabo fazer isso, vai. Agora a gente não vai ajudar. Por exemplo, um cristão jamais vota num partido que se identifique com isso. Um cristão jamais vota. Um cristão que vota num partido que aprova o aborto. Um cristão que vota no partido que aprova a zoofilia. Que vai ter lei para a pessoa fazer sexo com o animal. O cristão não vota jamais num partido que defende... já estão defendendo agora o abuso de crianças, né? A pedofilia. O cristão jamais vai apoiar um partido desse, não. Se subir, subiu, mas não com o voto do cristão. Jamais. Um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, um cristão que apoia a perseguição à igreja, um partido que defende a perseguição à igreja, jamais. A liberação das drogas, já pensou o cristão votar num partido que libera, que projeta liberar as drogas? Irmãos, por trás dessas pessoas que querem liberar as drogas, é que elas são macomunadas com os traficantes, elas vão lucrar. Por que é que elas querem que libere as drogas? Porque por trás tem alianças, por trás tem pactos grandes, internacionais. E um cristão apoiar uma coisa dessa, um cristão desse não é um cristão, eu já disse, é um cristudo. Tem uma crista bem grande na cabeça. Não é um cristão. Mas, irmão, e o pior que entra na igreja? O anticristo, isso são ideias do anticristo. O anticristo, ele quer que rompa as cordas. Ele quer que aquilo que prende o homem a Deus, ele quer que aquilo que prende o homem ao Senhor seja rompido, seja quebrado. Ele diz: rompamos, rompamos, rompamos. Ele quer romper tudo, mas a igreja permanece de pé na presença de Deus. Quem quer continuar amarrado a Deus? Quem quer continuar ligado a Deus? Dê um glória a Deus bem forte nesta noite. Eu quero continuar. Eu não quero que a minha corda seja rompida. Eu quero estar na minha corda ligado ao meu Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus para sempre e eternamente. Jamais um cristão, ele aceita
o partido do anticristo, ou os partidos do anticristo. Jamais. Cristão salvo não. Bom, que vem, mas não vem, que venha. Agora que eu ajude, que eu contribua, Deus me livre, eu sou salvo. Glória a Deus nas alturas dos céus. Amém? Mas isso é para quem está com a mente boa, é para quem está com a mente sadia. Se a mente estiver doente, se a espiritualidade estiver doente, evidentemente a pessoa não vai entender essas coisas. Ele vai ver pelo lado contrário. Louvado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Então, irmãos, vocês vejam que o salmista disse que quem são os que vão promover isso? Os reis e os príncipes. A grande liderança mundial. Não é uma coisa local, não é uma coisa localizada, é uma coisa generalizada, que já vem trabalhando de tempo, também não começou a trabalhar agora. Eu estou fazendo um estudo sobre isso, eu estou mergulhando profundamente na literatura sobre esses assuntos, já vem da Baixa Idade Média. Essa ruptura com Deus, essa ruptura com os princípios divinos, ela não começou a semana passada, nem começou há 10 anos, nem há 20, nem há 30. Ela começou na Baixa Idade Média. Com Marcílio de Pádua, com Guilherme de Ockham, com Maquiavel. Eu estou estudando Maquiavel. Maquiavel foi um dos grandes mentores do que está acontecendo isso no século XVI. Né? Então, isso que está acontecendo não é coisa que começou a semana passada, nem começou há 30 anos, nem há 20, não. É um processo lento do diabo para o tempo do fim. Agora, à medida que o fim for se aproximando, o funil vai o quê, irmão? Vai apertando, vai estreitando. Louvado seja Deus, bendito seja Deus, mas a igreja está alegre, a igreja não está assombrada, a igreja sabe o que ele aguarda, o que ele espera. Aleluia. E Jesus e o apóstolo disse, vai chegar a apostasia já está aí, a fé cristã sendo abandonada, os princípios sendo abandonados, e o pior, líderes cristãos também abandonando. E o pior, se abandonasse a igreja, saísse da igreja, era uma bênção, mas eles não saem da igreja, eles abandonam a fé, mas permanecem na igreja. Aí é onde está a tragédia. Se abandonasse a fé e saísse da igreja, era uma bênção. O pior é que não somente eles abandonam a fé, mas ficam dentro da igreja jogando veneno. Aí é a desgraça maior. Se apostatasse e fosse embora, seria o quê? Uma bênção. Mas apostata da fé e fica dentro da igreja, envenenando. Aleluia! Mas aqui tem leite que combate veneno. Quem pode dar glória a Deus por esse leite que combate veneno? Dê um glória a Deus mais forte por este leite que combate veneno. O apóstolo São Pedro, na sua primeira carta, ele disse, desejai, por favor, eu sou apaixonado por esse versículo. Primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículo 1, Pedro fala de uma coisa gloriosa. O apóstolo Pedro, ele diz uma coisa bendita, por favor. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Quem dá um aleluia para Jesus? Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o que, igreja? Foi fraco, irmão, parece que vocês não tomaram leite hoje. Desejai afetuosamente o que, igreja? O leite racional. Olha aqui o leite. Quem dá glória a Deus por isso, irmão? Quando a pessoa está intoxicada, o que é que primeiro toma? Leite. Para quebrar o efeito do veneno. E aqui nós temos leite. Quem dá glória para Deus, a doutrina é leite. E Pedro disse, o apóstolo São Pedro disse, desejai afetuosamente. O que é uma coisa afetuosa? Uma coisa que a pessoa está com vontade mesmo. Porque tem crente que não tem esse afeto pela Bíblia. Não tem, como se diz em espanhol. Às vezes a gente vai dizer uma coisa, uma pessoa de fala espanhola, ele diz, eu não tenho gana por isto. Eu não tenho gana. Não tenho gana quer dizer não tenho interesse. Não tenho gana. Cadê alguém aqui que já morou? É assim lá na Bolívia? Eu não tenho gana. Cadê mais pastor Bosco? Ele diz assim, o senhor morou lá em Honduras, não tenho gana.
Lá na Argentina também, eu não tenho gana. Tem crente que não tem gana pela palavra. Ele não gosta da palavra. Se for uma folia, ele gosta. Se for um show de um cantor, ele tem gana. Eu tenho gana, eu tenho gana. Agora, se for a palavra, eu não tenho gana. Homem se direite. Glória a Jesus. Eu tenho a gana pela palavra. Eu desejo afetuamente a palavra, o leite racional. Eu fui criado com leite racional. Eu fui criado com doutrina, com ensinamento da Bíblia. E crente que toma sempre esse leite, o veneno não o atinge. O veneno do anticristo não penetra nele, porque o leite da palavra já está dentro, já está dentro, já está dentro. Por isso que o apóstolo São Pedro disse: desejai afetuosamente o leite racional. O leite que apela para a inteligência, o leite que apela para o conhecimento. O que sustenta crente, irmão, é o leite racional. Observe, o leite o quê, irmão? O leite o quê? Racional. Racional quer dizer aquele leite que vai para o raciocínio. Eu sou pentecostal. É convicção, que gera convicção. Eu sou pentecostal, eu gosto de glória a Deus, de aleluia. Eu oro em línguas, eu sou batizado no Espírito Santo, glória a Deus. Eu creio em profecia, eu creio em alegria. Eu não me escandalizo quando o fogo pega, que crente salta na presença do Senhor. Não me escandalizo, glória a Deus. Não me escandalizo com as manifestações. Agora, o que sustenta crente é o leite racional. É o que sustenta crente. É aquilo que apela para o raciocínio, é aquilo que apela para a mente, é a palavra revelada por Deus que vai para a mente, porque a fé cristã não é uma fé insana, a fé cristã não é uma fé irracional, não, a fé cristã é uma fé racional, é uma fé que tem lógica, é uma fé que tem fundamento. Bendito seja Deus para sempre e eternamente. Então, irmãos amados, vocês estão vendo que está havendo esse movimento. Esse coronavírus para o anticristo foi uma beleza. Foi uma beleza para o anticristo. E foi projetado por ele. Eu já disse isso aqui domingo. Foi projetado. Isso aqui, a gente tudo com essa focinheira, não é... Glória a Jesus. Não é por acaso, não, isso tudo foi projetado. Né? Glória a Deus. Um dia desse eu ia saindo de casa, aí esqueci. Eu digo, volta para pegar a focinheira. Glória a Jesus. Aleluia. Isso tudo aqui, mas tudo projetadozinho. Pelos príncipes, pelos reis da terra. Porque vai acostumando a botar cabresto no povo. Vai acostumando. Então, a título da saúde é verdade. A gente sabe que tem o problema da saúde. A gente não é louco. Existe, eu uso também, a minha está aqui. Minha focinheira, glória a Jesus. Quando terminar o culto eu já vou botando, né? Mas isso aqui é tudo projetado, viu, irmão? Isso aqui não é coisa por acaso, não. Isso aqui é tudo projetado. A título da saúde, né, tem que usar um artifício forte para que as pessoas se dobrem. Tudo com antecedência já vai, né, no cinema, na arte, já vai tudo programado. Mas nós sabemos, irmãos, que a vinda do Senhor está próxima. Bendito seja Deus para sempre. E vai aparecer primeiro a apostasia e depois vai aparecer o homem do pecado. Agora, o filho da perdição. Por favor, coloque na tela. Glória a Deus. Ninguém vos engane. Versículo 3, por favor, leia. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Nós já falamos semana passada sobre o homem do pecado e hoje nós vamos falar sobre o filho da perdição. É a mesma pessoa. Ele é chamado homem do pecado, nós já vimos, porque ele promove o pecado. E ele é chamado também o filho da perdição. Ele é o filho da perdição. Por que ele é filho da perdição? O que é filho? Filho no grego, a língua que o Novo Testamento foi escrita, é huios, que quer dizer, a priori, é o descendente de alguém, por pai, por parte de pai ou por parte de mãe. É filho, é alguém que descende, que foi gerado. Mas no sentido geral, também filho é uma pessoa que é descendente por gerações. Por exemplo, Jesus, ele foi chamado de filho de Davi. Jesus foi chamado de filho de Davi. Ele não era filho imediato, mas era
descendente. Ele era descendente de Davi. Ninguém sabe nem dizer em que grau ele era descendente, porque de Davi para Jesus foram 1000 anos. Mas a Virgem Maria, ela era da família de Davi. E Jesus nasceu da Virgem Maria. Então Maria era da família de Davi e Jesus nasceu da Virgem Maria, da família de Davi também. Por isso que o povo gritava, filho de Davi. Tem o quê? Misericórdia de mim. Porque filho pode ser filho imediato e pode ser filho por uma descendência distante. Mas filho também, irmão, significa 28 gerações. Filho também significa a participação com alguém ou com algo em sua natureza. Glória a Deus. Filho também quer dizer participação na natureza de alguém ou de alguma coisa. Filho é aquele que carrega a natureza de alguém. Ou carrega os ensinamentos de alguém. Por exemplo, você pode não ser filho biológico de alguém, mas você pode ser filho, hein? Você pode ser filho pelos ensinamentos. Por exemplo, a faculdade, antigamente, quando a cultura ainda existia na Terra, que a cultura está desaparecendo, porque o anticristo também quer acabar com a cultura, todo aluno de uma universidade, ele sabia o que era alma mater. Alma mater. O que é alma mater? É uma palavra latina. Alma mater quer dizer alma mãe. Por que era que a universidade era chamada de alma mãe? Por quê? Me ajude. No passado, na escolástica, e até a primeira metade do século XX, todo estudante dizia, minha alma mater foi a faculdade tal. Por quê? A faculdade é chamada de mãe para aquela pessoa. Por quê? Porque aquela faculdade foi quem formou. Aquela faculdade, aquela universidade foi quem passou as instruções. Então, aquele que recebeu as instruções da faculdade, ele tinha a faculdade ou a universidade como se fosse sua mãe. Por isso que as universidades eram chamadas de alma mater. Hoje ninguém sabe o que é alma mater. Alma penada de quem? Não vi. Glória a Deus. Não tem nada a ver. Glória a Deus. Então, irmãos amados, filho também é aquele que aprendeu os ensinos. Filho também é aquele que é discípulo, é aquele que recebeu os ensinamentos. Então, fulano é filho de fulano. Às vezes não é filho biológico, mas é filho nas orientações, nos ensinamentos. E por que o anticristo é chamado filho da perdição? Porque ele está destinado à perdição. Desde o princípio, ele já vem ao mundo condenado. O anticristo, ele já vem ao mundo condenado. Ele já é filho da perdição. Quer dizer, ele é participante da perdição. Só teve 2 homens na Bíblia que são chamados de filhos da perdição. Quem sabe dizer quais são as 2 pessoas na Bíblia que são chamadas de filhos da perdição? Quem sabe dizer quais são? Judas Iscariotes e o anticristo. São as 2 únicas pessoas na Bíblia que são chamados de filhos da perdição. Porque para eles não tem salvação. Para eles não tem jeito. Outro tem, por mais desmantelado que seja, não é filho da perdição ainda. Mas o anticristo e Judas não tiveram perdão. Vamos ver isso no Evangelho de São João, capítulo 17. Glória a Deus. Eu pensei que tinha anotado, mas parece-me que não anotei. São João 17, mas está escrito, Jesus disse que orava não pelo filho da perdição. Na oração sacerdotal de Cristo, no Jardim das Oliveiras. Glória a Deus. Vê se vocês acham aí, eu pensei que tinha tomado nota, mas creio que não tomei. Filho da perdição. No capítulo 17 de São João, versículo 12, por favor. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Jesus disse, Pai, aqueles que tu me deste, eu guardei em teu nome. Só se perdeu um. Quem foi o único que se perdeu dos 12 apóstolos de Jesus? Quem foi o único que se perdeu? Judas Iscariotes, porque ele já era filho da perdição. Então já estava perdido por natureza. Então na Bíblia só tem 2 pessoas que são chamadas de filhos da perdição. É o Judas Iscariotes, que vendeu Cristo, e o anticristo. Eu acredito que o anticristo já está por aí. Eu acredito que ele já é um homem feito.
Eu não estou dando como dogma, porque eu não sei, mas eu acredito que ele já nasceu, acredito que ele já é uma pessoa já adulta, eu acredito que ele já está aí, só falta se revelar, só falta se manifestar, mas eu acredito que ele já está por aí, porque pelos sinais não tem para onde correr, ele já deve estar bem pertinho. Então, meus irmãos amados, ele é o filho da perdição, ele é um homem terrível. E o que é que vai acontecer com ele quando ele aparecer? Só que nós falamos, vamos voltar para a segunda carta aos Tessalonicenses, só que nós falamos, irmãos, que o anticristo, ele não, antes dele aparecer, o mistério da injustiça já estará operando. O que quer dizer operando? Já estará trabalhando. Antes dele vir, o espírito dele já estará trabalhando na terra, antes dele se manifestar. Ele já está trabalhando nos governos, ele já está trabalhando nas organizações mundiais, ele já está trabalhando nas escolas, ele já está trabalhando nas artes, ele já está trabalhando na mídia, ele já está trabalhando nos formadores de opinião, ele já está trabalhando. Então, ele não apareceu, mas ele já está operando. Vamos ver isso na carta aos Tessalonicenses, segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Já o mistério da injustiça, o que, igreja? Opera, já. Advérbio de tempo, já. Ele já está operando. O espírito do anticristo já está operando, e à medida que a vinda de Jesus vai se aproximando, o que é que acontece, irmãos? À medida que a vinda do Senhor vai se aproximando, então o trabalho do anticristo, a operação do anticristo vai aumentando. Aleluia! Já o mistério da injustiça opera, já está trabalhando. Louvado seja Deus para sempre. E meus amados irmãos, o que é que diz aqui a palavra de Deus? Quando ele vier, ele vai se opor. Por favor, leia o versículo de número 4, a primeira parte. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou se adora. Pronto. O anticristo, irmãos, diz a santa palavra de Deus, que ele se opõe e ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Em outras palavras, ele é inimigo da religião. Agora, não é só da religião verdadeira. É interessante. Ele não é só inimigo da religião verdadeira. Ele é inimigo de qualquer religião. Qualquer religião. Uma das provas que o anticristo é inimigo de toda religião é que quando o comunismo toma conta de um país, quem é que mais sofre? Quem é que mais sofre? As religiões. Os pastores e os sacerdotes são os primeiros que vão para o paredão. E na Romênia foi preso um padre e um pastor. O padre eu não lembro do nome, mas o pastor, eu li a história dele, a biografia dele. Botaram os dois numa mesma cela. Richard Humbard, muito obrigado. Richard Humbard. Ele morreu com quase 90 anos. Ele escapou da tortura. E ele foi jogado, ele era um pastor luterano, e foi jogado na prisão, e disseram, vamos colocar um coleguinha aí. Prenderam um sacerdote e jogaram juntos, e obrigaram a que eles celebrassem a Eucaristia. Trouxeram fezes e urina, para imitar a Eucaristia católica e para imitar a ceia evangélica. E disseram, vocês agora vão celebrar, vocês agora vão proferir as palavras da consagração, nas fezes e na urina, debaixo de cacete, debaixo de pau, debaixo de tortura, para que o pastor dissesse, isto é meu corpo, e o sacerdote dissesse, isto é meu sangue, com as fezes e as urinas. Isso está documentado, isso não é a história de Trancoso, nem de Carocina, está documentado. Procura Richard Humbard, torturado por amor a Cristo. Não existe mais o livro, foi da década de... Deve ter em sebo, né? Nos sebos você vai encontrar. Porque o anticristo, ele é contra a religião.
ele é contra Deus. Veja só, que ele é contra Deus, ele se opõe. Leia de novo, por gentileza, pastor. Ele se opõe o quê? O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ele é contra tudo que se chama Deus. Tudo. Ele não é contra só o Deus verdadeiro. Ele é contra qualquer tipo de religião. Falou em Deus, pode ser o Deus verdadeiro ou pode ser um Deus falso. Ele é contra, ele se opõe. A palavra opor é uma palavra grega no Novo Testamento, antikelmai. Os irmãos que conhecem grego, se eu pronunciar incorretamente, me perdoe, porque o meu conhecimento é quase nenhum. Mas ele se opõe, a palavra se opor no grego é antikelmai, que significa ser totalmente contra, que tem uma campanha constante de oposição. Ele tem a oposição como estilo de vida e como projeto de vida. Quer dizer, ele é contra a religião, ele é contra Deus e ele é contra tudo que se chama Deus. Por natureza. Por natureza. O prefácio da nossa Constituição, o doutor Múcio está lembrando, o prefácio da nossa Constituição diz sob a proteção, a Assembleia Nacional Constituinte, quando escreveu o preâmbulo, disse assim, sob a proteção de Deus, nós, os legítimos representantes da sociedade brasileira, mais ou menos assim, elaboramos essa instituição. Irmão, só porque tem esse nome, sob a proteção de Deus, a briga é grande. Já tentaram arrancar essa palavra da nossa Constituição. Por quê? Porque o espírito do anticristo, ele se opõe a Deus e se opõe a tudo quanto se chama Deus. Aleluia! E você precisa estar de olhos abertos. Vocês estão notando o que é que está acontecendo no mundo, coisa que nunca aconteceu? Com a religião, a profanação religiosa. Nós não cultuamos imagens, mas nós respeitamos os que têm as imagens como objetos litúrgicos. Nós não temos. Mas o que é que eles estão fazendo com as imagens? Né? Na televisão está aí. Vilipendiando, pega a imagem da Virgem, pega a imagem de Cristo crucificado e fazem blasfêmias que faz até vergonha dizer aqui no altar. O que é que eles fazem com as imagens dos santos, com as imagens de Cristo? O que é que eles fazem com a Bíblia? Pegam as páginas da Bíblia, arrancam e fumam de cigarro de maconha. Isso já é o espírito de quem? Me ajude a pregar. Me ajude a pregar de acordo com as Escrituras. É o espírito de quem que já está operando? Do anticristo, porque a Bíblia diz que quando ele vier, ele vai se opor. A palavra se opor quer dizer ser total e radicalmente contra Deus e contra tudo que se chama Deus. Eles só não fazem isso no mundo islâmico. Deveriam fazer lá. Deveriam fazer, mas não fazem, né, irmão? Porque sabe que se for fazer com o Alcorão, se for fazer com Alá, se for fazer com o profeta Mohammed, o profeta Maomé, eles lá vão ver o que é bom para tosse. Mas se aproveitam que os cristãos são pacíficos, que os cristãos não peguem armas. Quer dizer, não peguem armas se não houver uma guerra justa. Se houver uma guerra justa, pega. Né? Então se aproveitam, né? E o Brasil parece que está o mais esculhambado do mundo, é o Brasil. No carnaval, um palhaço faz o papel de Cristo e outro palhaço faz o papel de Satanás e faz como que o Satanás está vencendo Cristo. O que é isso, igreja? Vocês precisam enxergar, isso não é um produto do acaso, não. É cumprimento da Bíblia, é cumprimento das profecias. Porque o anticristo, quando ele vier, ele vai se opor. Ele vai se opor contra Deus e contra tudo que se chama Deus. Nós estamos já chegando, irmãos. O espírito dele já está trabalhando. Profanações com a Bíblia, com um grupo de feministas fizeram uma dramatização na porta de uma igreja, uma mulher vestida como se fosse a Virgem Maria. Isso foi o ano atrasado, 2018, naquele tempo do alvoroço, né? Que o demônio ficou mais solto ainda, em 2018, e a mulher chegou na porta de uma igreja, vestida da Virgem Maria, abriu as pernas e soltou um negócio como se fosse um sangue, e as colegas gritando que era para a Virgem Maria ter abortado Jesus. Que bom seria que a Virgem Maria tivesse abortado Jesus. E a mulher abriu as pernas e derrubou um bolo como se fosse um bebê todo ensanguentado, fazendo apologia ao aborto, profanando da Virgem. O que é isso? Me ajude a pregar. Me ajude a pregar de acordo com as Sagradas Escrituras. É o espírito de quem, meus irmãos? Que ele se opõe
A palavra opor no grego quer dizer uma oposição ferrenha. Não é só dizer eu sou contra, não. É oposição de guerra, é oposição de luta renhida. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que ele se opõe e ele, o que mais, por favor? Vamos ver o que é que o apóstolo São Paulo disse. E se levanta contra tudo que se chama Deus ou o adora. Ele não só se opõe, mas ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Quer dizer, qualquer coisa que for objeto de culto, ele é contra. Louvado seja Deus. A palavra se levanta no grego, os irmãos que entendem de grego, eu fiz uma pesquisa, é hiperairomenos. Hiper em grego é coisa grande, né? Hiper. Por exemplo, hipermercado. Você sabia que a palavra hiper é grega? É a palavra grega, hipermercado. O que quer dizer hipermercado? O quê? Um grande mercado. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz que ele se levanta, só que a palavra se levanta no grego não é só levantar, é hiperairomenos, quer dizer, ele se levanta no grego além das proporções. É uma coisa que se levanta e fica 3 vezes maior do que o que já é. No grego essa palavra significa uma coisa que cresce e fica bem maior do que o que já é. Por exemplo, um cururu. O cururu é pequenininho, mas quando ele tem raiva... No grego é isso. O papavento, você já viu o papavento? Ele é bem fininho, mas quando ele tem raiva, ele cresce. Diz que o anticristo, ele se levanta. A palavra se levantar, hiperairomenos, quer dizer ficar maior do que o que é, muito maior. Uma raiva grande. O anticristo é um papavento. E é uma caçota grande. É um cururu grande, glória a Jesus. Aleluia. Se ele estiver ouvindo essa pregação, hein? Glória a Jesus. É um caçotão. O anticristo, de acordo com o grego, é um caçotão. Já viu o caçote quando ele fica com raiva? É essa palavra grega que significa crescer além das proporções. Aleluia. Louvado seja Deus, mas não tema esse caçote, não tema esse papavento, porque maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite, igreja. Ele vem assim, ó. É isso, hiperairomenos. O anticristo se levanta. E ele já está se levantando. Agora mesmo foi colocado um pastor presbiteriano para ser ministro da educação, não é isso? Aí o Luciano Huck mandou um recado para ele. Diga a ele que ele esqueça a fé dele em casa. Não traga a fé dele para a educação. Mandou um recado para o... Mas os outros podem levar. Agora eles podem levar. O cristão não pode levar a fé para lá, mas eles podem levar as ideologias ateias. Eles podem levar as ideologias imorais. Eles podem levar todos os seus pensamentos. Agora o cristão não pode. O Luciano Huck mandou um recado para o novo ministro da educação, que ele, por favor, deixe a crença dele na igreja dele. E o que é isso, irmão? O que é isso, irmão? É o caçote. É o papavento se levantando. Porque a palavra grega que diz que o anticristo se levanta é que é hiperairomenos, quer dizer, ele fica maior do que o seu tamanho muitas vezes. Ele se opõe e ele se levanta. Louvado seja Deus. E nós já estamos vendo esse levante, senhores visitantes. Nós já estamos vendo esse levante. A Bíblia diz que o anticristo ele se opõe e ele se levanta contra Deus e contra tudo que se chama Deus ou se adora. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Diga, ora vem, Senhor Jesus. Diga bem alto, ora vem, Senhor Jesus. Irmão, a vinda do Senhor está às portas. A vinda do Senhor está às portas. Glória a Deus nas alturas dos céus. A vinda do Senhor está às portas. Aleluia. Porque o anticristo vem se opondo e se levantando. Diga comigo, ele se opõe e ele se levanta. Quem aprendeu o que significa essa palavra no grego, se levanta? Dê aí, me ajuda a pregar para ver se vocês aprenderam. Dê um exemplo. Um cururu, um papavento e outros bichos que quando você ofende eles... Baiacu.
Baiacu, se você ele é pequenininho, você... Pois no grego é isso aqui. Aleluia, hiperairomenos. Glória a Deus. Fica grande. Louvado seja Deus para sempre. Irmão, quem gosta de leite? Quem gosta de leite? Quem gosta de leite, levante a mão e dê um glória a Deus. Isso aqui é leite, para que por ele vá descrescendo. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Ele se levanta, ele se opõe e ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Todos os princípios cristãos é para ser jogado na lata do lixo. Todos os princípios éticos, tudo que se foi ensinado durante toda a história da humanidade é para ser jogado na lata do lixo, porque o anticristo ele se levanta e ele se opõe. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Meus amados irmãos, vamos ver Daniel. Daniel fala também do anticristo. O profeta Daniel, capítulo 7, versículo 25, ele vai blasfemar contra Deus. Quando ele vier, ele vai blasfemar contra Deus. Agora precisa entender que não vai ser de chegada, ele vai chegar de mansinho. Nós não vamos ver isso hoje. Mas ele não vai chegar assim logo, não. Ele vai fazer alianças. Ele vai prometer, não. Não. Ele vai vir de mansinho. Só que a Bíblia diz que no meio da semana ele vai quebrar a aliança. Não é assim? Vocês não conhecem a Bíblia, não é verdade, irmão? Ele nos primeiros 3 anos e meio, ele vai chegar bonzinho. Ele não vai chegar dizendo, rasgando Bíblia, nem quebrando as imagens, nem matando logo não. Ele vai chegar fazendo alianças. Está na Bíblia, só que não vai dar tempo da gente estudar hoje. Ele não vem logo. Não sabe que quando a pessoa quer pegar um rato, bota o quê para pegar o rato? Bota o quê? Uma ratoeira. Mas o que é que bota na ratoeira? Um queijinho, não é? Um coquinho. E o bestalhado do rato, bom, pá. O anticristo ele vai botar queijo, ele vai botar coco. Primeiro, não vai chegar logo assim de vez. Agora o espírito dele já está trabalhando, as amostras grátis já estão trabalhando. Louvado seja Deus para sempre e eternamente, bendito seja o Senhor Deus de Israel. Então, irmãos amados, ele vai vir, mas ele quando for dos 3 anos e meio, ele vai romper e ele vai mostrar quem ele é. Por favor, Daniel 7, 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. 3 anos e meio, um tempo, tempos e metade de um tempo. Os primeiros 3 anos e meses do reinado do anticristo vai ser suave. Ele vai resolver problemas. Não vai dar tempo de falar hoje. Ele vai resolver problema. Ele vai resolver problema de pandemias. Ele vai resolver problema de fome. Ele vai resolver problema de conflitos. Ele vai ser um homem super inteligente. Não vai dar tempo de falar hoje. A paz do Oriente Médio. Ele vai conseguir a paz. Ou ele vai conseguir, irmão, que seja feito templo no lugar do domo da rocha. Ele vai conseguir isso. Ele vai negociar com os árabes e judeus israelenses. Vai fazer uma negociação que ninguém conseguiu e ele vai conseguir. Mas só que depois ele vai blasfemar. Depois ele vai mostrar quem ele é realmente. O que é que ele vai fazer? Por favor, coloca na tela. Glória a Deus. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos. E a lei, ele vai mudar tudo. Já está querendo mudar. Essa mudança que está havendo na sociedade, de conceitos, de princípios, isso aí é o espírito do anticristo que já está operando. Vai querer mudar tudo. Tudo que foi vivido durante toda a história da humanidade, ele vai querer mudar. Ele vai mudar os tempos, mudar as leis, mudar tudo. Tudo que foi aprendido de bom, né? Que na escolástica se chamava da via antiga, ele já está criando há muito tempo a via nova. A via antiga está sendo jogada fora, e a via nova está sendo estabelecida. E o pior é que muitos cristãos, irmãos, estão, e também quase que ninguém fala sobre isso. Pregação como essa é muito difícil, porque não dá ibope, né? Agora, se prometer, venha, receba aí, né? E fazer um corrupio, aí dá ibope, mas esse ensinamento não dá ibope, e dá, porque Deus se responsabiliza. Aleluia! Né? Vai receber sua bênção, venha buscar sua bênção.
Vamos fazer um negócio aqui, uma sexta-feira 13, glória a Jesus. Aí, 7 sexta-feira 13 vai dar trabalho, porque para arrumar 7 sexta-feira 13 é muito difícil, né? É muitos anos, glória a Deus. Aí você recebe uma bênção, você recebe um carro, você arruma casamento, né? Quem é que não quer casar? Se eu fizesse uma campanha de casamento aqui, era tanta moça velha, glória a Jesus aqui, glória a Deus, né? E viúva também desejosa de casar, ia aparecer muito, né? Eu não vou fazer isso, porque eu não aprendi isso, eu aprendi a distribuir leite. O que eu aprendi, o que eu recebi há 40 anos atrás, que sou crente, foi leite, 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 leite. E quem quer leite puro, dê glória a Deus nesta noite. Glória a Deus, leite puro, sem mistura. E o Senhor se responsabiliza. Eu prefiro ficar assim. Eu não quero ibope. Eu quero que Deus seja conhecido. Eu quero que a palavra de Deus corra a face da terra. Quem concorda comigo, dê um glória para Deus, bem bonito nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver agora Apocalipse 13, 5 e 6. Olha o anticristo, ele já está fazendo nos carnavais, com os artistas, ele já está fazendo isso. Apocalipse 13, 5 e 6. Agora, na segunda metade da semana, é que ele vai se virar mesmo. Apocalipse 13, 5 e 6. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E abriu a sua boca para blasfemar contra Deus e para blasfemar contra o seu nome e blasfemar do seu tabernáculo e blasfemar dos que habitam no céu. Estamos vendo ou não estamos vendo? A besta já está, a besta não está, mas o espírito da besta já está, blasfemando, sem respeito, sem respeitar nada. Abre a boca, diz o que quer contra Deus, contra a igreja. É uma campanha de blasfêmia. Louvado seja Deus para sempre. Daniel 8:12, para nós terminarmos, porque a hora já está passando. Daniel 8:12, por favor. Glória a Deus. Daniel 8:12, o que é que ele vai fazer com a verdade? E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Lançou o que, irmão? Isso é falando sobre o anticristo também, Daniel. O que é que ele vai fazer com a verdade? Me ajude a pregar, por favor, já estou terminando. O que é que ele vai fazer com a verdade, igreja? Vai lançar a verdade por terra. E a Bíblia diz, fez isto, e o que, irmãos? Ele vai prosperar. Aí você pergunta, mas pastor, e por que Deus deixa? E por que Deus permite? Permite, irmão. Mas o fim, a vitória é de Deus. Diz que o anticristo, ele vai lançar a verdade por terra e ele vai prosperar. Por acaso não já está acontecendo isso? A mentira prosperando, os falsos conceitos prosperando, o que não é verdade prosperando, crescendo, porque tem a ajuda da mídia, né? Tem a ajuda da mídia, tem a ajuda dos grandes canais de televisão. E agora nós estamos sabendo que a China vai investir no Brasil, vai pagar as dívidas dos canais de televisão, isso já está notório aí, vai pagar as dívidas, já comprou algumas, que é para propagar, e a Bíblia diz que o diabo, o anticristo, vai jogar a verdade por terra, e vai o que, igreja? Me ajude, por favor, é muito importante a gente saber disso. E ele foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso, e o que, igreja? Prosperou, vai prosperar. Você vê que está como um rolo compressor, e quem disser o contrário se arrisca. Eu estou pregando aqui, mas eu sei que não é brincadeira. Não é brincadeira, glória a Jesus. Né? Então, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Ele está vindo, mas o Senhor Jesus está vindo. E Jesus é quem vai acertar os pandeiros dele. A Bíblia diz que quando Jesus vier, vai destruí-lo com o assopro da sua boca. Isso é por pouco tempo. Quem vai reinar eternamente é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Diga glória para Jesus Cristo.